A gente vai falar de um assunto aí um pouco sério, né? Muito sério, por sinal. A atriz Clara Castanho relatou nesse sábado ter sido vítima de estupro e ter tido a sua privacidade violada ao decidir entregar de forma legal seu bebê para adoção. O Conselho Regional de Enfermagem vai apurar toda essa denúncia de vazamento de informações do caso e a gente vai falar sobre esse caso absurdo agora com a advogada especialista em saúde, direito feminino e em vazamentos de dados, doutora Marcela Carvalho, que já está aqui com a gente. Doutora, muito boa tarde. A gente está falando aí, né, desse caso, descobrir uma gravidez em estágio avançado, legalmente falando, doutora, pela Justiça Brasileira, é possível sim fazer um aborto? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Obrigada. É um prazer falar contigo. Pena que sobre um assunto tão sensível. Com relação à sua pergunta, ainda que a gravidez seja descoberta em um estágio avançado, a lei permite sim a realização do aborto, né? O Código Penal, ele traz lá no artigo 128 essa possibilidade. Então, a gente está falando de um aborto que é legal e que não traz nenhum tipo de condição para que ele seja realizado quando a gente pensa no feto. Então, não existe uma delimitação de peso, semana, isso fica bem claro na lei. O que existe é uma norma técnica, né, do Ministério da Saúde que faz essa recomendação, foi por isso que surgiu a polêmica, né, foi por isso que, no meu ponto de vista, de forma muito equivocada, a juíza, lá no caso que a gente teve no Sul, induziu a paciente a não realizar o aborto. Só que essa norma técnica, é importante a gente deixar claro que ela não, né, do ponto de vista jurídico, ela não possui caráter legal, ela é uma norma instrutiva e não vinculante, então ela não pode prevalecer a lei. Uhum. Então, por mais que ela sirva como uma instrução, o que prevalece é o que está no Código Penal, que não traz limite. Então, sim, nos casos de estupro, o aborto ele pode ser realizado independente do momento em que a gravidez é descoberta. Exato. E doutora, no caso do parto, ele também pode ser sigiloso? O parto é sigiloso, né, nos casos principalmente de adoção também. O importante é dizer que o prontuário médico do paciente ele é sigiloso em qualquer hipótese, né? O acesso a ele é muito restrito. Quando a gente olha para esses casos, né, principalmente esse infeliz caso que aconteceu com a atriz Clara Castanho, a gente tem um poder de sigilo maior ainda, porque o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele resguarda o sigilo tanto a mãe quanto a criança dos procedimentos de adoção. Então, esse parto é sim sigiloso. Exato. E, doutora, a gente sabe que vazamento de dados é crime, né? E cabe aí um processo também nesse caso? Vazamento de dados é crime, de prontuário médico também é crime. Então, a gente olha tanto para a questão do Código Penal como para a questão da LGPD, independente da ótica que a gente busque um socorro do judiciário, a gente tem respaldo. Existe um crime sim, cabe processo judicial tanto na esfera penal, né? Foi um crime previsto no 19A do Código Penal. Também cabe crime cabe processo na esfera civil, né? Então, a paciente que tem os seus dados vazados de forma absolutamente ilegal, ela tem sim direito à indenização, né? Tanto por danos materiais, se ela vier a sofrer, como também, principalmente, pelos danos morais que ela vai experimentar. Existe aí um crime da violação do segredo profissional, que é enquadrado nesse caso, sem mencionar as sanções administrativas, né, que são regidas aí pelos códigos de ética, seja do Código Médico ou de enfermagem, que para o caso da Clara Castanho é o que vai ser aplicado, provavelmente. Exato. E também, doutora, parece que ela recebeu ameaças também da própria equipe de enfermagem. Como que o hospital pode responder por isso? Pensando na esfera civil, o hospital ele responde, né, pelas práticas indevidas dos seus funcionários. Então, o hospital ele responde esse pedido de indenização que eu mencionei, né, ele tem legitimidade para responder, sem prejuízo de eventualmente buscar o ressarcimento do seu profissional. Mas ele tem sim, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor que assegura, né, a paciente esse direito de ver do hospital como responsável. No âmbito penal é um pouquinho diferente, né? O âmbito penal ele atribui as condutas às pessoas físicas, não às empresas, mas no âmbito administrativo esse hospital também pode ser investigado e se eventualmente apurar aí
uma falha aí nos seus procedimentos de segurança, de sigilo, ele também pode responder a alguma espécie de sanção administrativa. Ok. E doutora, no caso da Clara, que a gente está mencionando aqui, mesmo a vítima sendo estuprada, entregar uma criança para adoção não é um crime. No caso, a criança ela pode ser entregue legalmente para a adoção também? Com certeza, e acho que é até legal a gente fazer essa diferenciação do caso da adoção e a do aborto. O aborto a gente tem uma limitação, né? A gente tem somente 3 hipóteses em que o aborto é feito de forma legal no Brasil, mas a adoção não. Então você pode, independente da forma como essa criança foi concebida, é um direito da mãe disponibilizá-la para adoção. Esse direito está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não exige qualquer condição, basta que a mãe, obviamente, cumpra lá o procedimento legal para tanto, manifeste a sua vontade, que ela pode sim exercer esse direito. Então a gente nem precisaria estar diante de um caso de estupro para que essa adoção fosse feita de forma legal. A gente tem no Brasil algumas discussões sobre a legalidade da adoção, mas elas sempre são vinculadas ao procedimento e não sobre a decisão. A decisão é um direito da mulher, ela pode, independente das condições em que aquela criança foi gerada, dispô-la para entregá-la para adoção para uma família que atenda lá aos requisitos e possa criar essa criança. Sim, e doutora, você mencionando sobre o direito também da mulher, falando também da Clara, ela procurou também um advogado criminalista também para segurar o caso dela também, ela passou por psicólogo, então ela teve todo esse trâmite legalmente falando bacana, né? Ela fez todas essas etapas. E as pessoas ainda querem colocar regras e limites, doutora, no caso do próprio corpo das outras pessoas, principalmente quando diz respeito a uma pessoa pública, não é mesmo? Com certeza. Acho que dentro de todos os absurdos que a gente vê nesse caso, e até no caso que aconteceu lá no Sul, isso é o que mais preocupa. Nos 2 casos a gente está diante de um crime, né? Os 2 casos existem respaldo legal para aquilo que foi feito e parece que a culpada acaba sendo essa mãe, as 2 mães, né? Uma criança, né? E uma jovem adulta que foi vítima de um crime. E mais uma vez, além de todas as dores do crime e obviamente, né? Do pós-parto, que é um momento muito difícil, delicado para a mulher, tanto da questão psicológica como biológica também, ainda ser obrigada a lidar com esse tipo de situação, como se ela, de fato, fosse culpada por algo que ela não é, né? Ela é vítima sobre vários aspectos, mas acaba sendo vítima de uma sociedade que é extremamente machista e busca sempre implicar a mulher, tentar decidir o que a mulher deve fazer, e a mulher acaba, mais uma vez, tendo que se justificar, mesmo sem ter feito nada de errado, nada de legal, tendo cumprido tudo aquilo que a lei exige, expressado a sua vontade, mas de forma, infelizmente, corriqueira, ela vem sendo invalidada. Né? Exato. Doutora Marcela, muito obrigada por trazer todas essas informações, falar sobre esse caso, né, que repercutiu aí nas mídias. Muito obrigada, viu? E trazer todas essas dicas. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar de um assunto muito sensível. Espero que mulheres que nos escutem, que passem por situações semelhantes, entendam que elas não têm culpa, né? Não são responsáveis. E eu aproveito para manifestar aqui o meu apoio à Clara Castanho e à jovem vítima lá do Sul por estarem passando por tudo isso. Exatamente. Doutora, muito obrigada, viu? Uma boa semana para você. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde.